vision. Bom dia, meus queridos. É isso aí, vamos estudar a Bíblia domingo pela manhã, dia de nos fortalecer cada vez mais com a palavra do Senhor. Lembre sempre disso, faça sobre a sua vida uma barreira de textos da Bíblia, pois você vai precisar no momento certo de provação dentro do seu lar, no seu relacionamento, na sua vida entre amigos aí. Você vai sempre precisar usar a palavra de Deus para defender aquilo que você acredita e defender o nosso Deus Todo-Poderoso. Bem, no decorrer de toda a lição a gente vai estudar 5 formas de ensinamentos que influenciam bastante no estudo da palavra de Deus. A de hoje, de domingo pela manhã, a gente vai estudar sobre a tradição. Ou seja, o que é tradição? Tradição é um ensinamento passado de geração em geração. Um ensinamento é um costume passado de geração em geração. A gente temos muitos ensinamentos deixados pelos nossos pais, que até hoje a gente segue também esse ensinamento, essa tradição que ele nos deixou. É uma tradição da nossa família se reunir na quarta-feira do mês tal e fazer sempre uma festa ali. Fazer sempre um movimento entre a família, ali, um momento de confraternização. É uma tradição que foi passada de geração em geração. Então, tradição é um ensinamento ou um costume deixado pela família que vem seguindo durante toda a geração. Lembrando que tradição não é ruim. Tradição não é ruim. Ela dá as ações recorrentes na vida certa rotina e estrutura. Ela nos ajuda a permanecer conectados com as raízes, com nossas raízes. Por isso, não é surpresa que essa herança tenha uma função importante na religião. Olha só, ela nos ajuda a permanecer conectados com nossas raízes. Agora, porém, também existem perigos relacionados com a tradição. A tradição ela não é ruim, mas existem alguns tipos de perigo relacionados com a tradição. A gente vai analisar hoje que Jesus também confrontou ali, algum momento ali, a tradição também envolvendo um perigo ali com a palavra de Deus, em termos de querer ouvir mais a tradição do que a palavra de Deus. A gente vai analisar Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, do 1 ao 13. A gente não vai ler muito, porque não pouco tempo para ler todo o texto, mas Marcos capítulo 7, do 1 ao 13, vai falar ali que quando os discípulos de Jesus chegaram e foram ali fazer sua refeição, foram comer ali os pães, os fariseus que estavam olhando ali, eles começaram a julgar, porque eles começaram a comer sem lavar as mãos. E aí, eles começam a falar o seguinte, a gente vê em Marcos capítulo 7. Eles disseram assim, e vendo que alguns dos discípulos, verso 2 do capítulo 7, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por não lavar as mãos, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E tinha outras práticas também, eram alguns costumes que tinha dado ali, uma forma de ritual, de purificação ali que ele tinha, e sobre vasos, sobre cama, sobre várias coisas, era uma forma de purificar ali os objetos. E os fariseus, sempre que subiam para alguma praça, algum local que estava ali, eles quando voltavam tinham que se purificar ali, lavar as mãos bem lavadas, era um ritual tremendo até eles fazerem a sua refeição. Jesus ele confronta eles com a seguinte exclamação. Jesus fala aqui algo bem interessante. Jesus diz: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, no verso 6 do capítulo 7. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Ou seja, guardais as tradições dos homens. Jesus agora ele confronta essa questão da tradição. Os fariseus tinham esse ritual de purificação. A gente também temos na Bíblia conhecido o batismo, que é uma purificação, mas é uma purificação da alma. E esse ritual que os fariseus tinham, eles observavam a risca mesmo esse ritual, mas deixavam de lado o mais importante, que é a palavra de Deus. Eles preferiam observar uns rituais que eram estabelecidos pelos anciãos, e a palavra de Deus ela ficava de lado. Mas a gente vê algo interessante também aqui na Bíblia, que Jesus diz o seguinte: olha,
no verso 8, negligenciando o mandamento de Deus. Muitas vezes eles negligenciavam o mandamento de Deus e observavam as tradições humanas. A gente também tem no nosso tempo tradições que foi estabelecida de muito tempo e hoje até é seguido por várias denominações religiosas, ou seja, a tradição de que o dia de guarda, o dia de observar é o domingo, mas de forma alguma a Bíblia apresenta sendo esse dia como sendo estabelecido por Deus um dia de guarda. Foi por Constantino, ele que estabeleceu esse dia de guarda e ele colocou dentro da igreja um costume que foi ele mesmo que estabeleceu. E ali os homens começaram a observar, assim como os fariseus estavam fazendo aqui, observaram costumes dos anciãos, também esse costume de essa tradição de trazer a observância do domingo, vem passando de geração em geração, mas ela não está fundamentada na palavra do Senhor. No verso 7 é uma coisa bem interessante que a gente tem que analisar. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles estavam mais focados em ensinar aquilo que os homens tinham falado para ele, do que ensinar o que a palavra de Deus ela fala em sua excelência e sabedoria. Mas a gente vai analisar o seguinte agora. A gente vai analisar que no verso 13, olha só o que acontece no verso 13. Quando eles fazem isso, quando vocês pretendem seguir algumas tradições que os seus pais estabeleceram, que já vieram de gerações e que dentro de muitas denominações tem alguns ensinos que é contra os princípios da Bíblia, vocês fazem isso. Olha. Verso 13 do capítulo 7 de Marcos. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Quando você dá ouvido a essas tradições, esses ensinamentos, você está invalidando a palavra do Senhor. Por exemplo, esse ensinamento de que o domingo é o dia para ser observado, não está estabelecido na Bíblia. Você está dando uma ênfase maior que o homem estabeleceu e deixando de lado a palavra de Deus. Mas mais adiante a gente vai analisar algo interessante. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. Ali os coríntios eles já estavam ali interessados em observar, sabe o que? Observar as tradições. Porque a gente vê aqui no verso 2, 1 Coríntios capítulo 11, verso 2, diz assim: de fato, eu vos louvo porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Uma coisa que é bem interessante aqui é que ele agora aqui está invalidando as tradições, porque o povo de Corinto receberam as tradições e estavam seguindo conforme os discípulos, conforme Paulo tinha ensinado. Só que em Marcos, Jesus rejeita essa tradição. Agora a gente tem que analisar o seguinte: essa tradição aqui descrita em 1 Coríntios e em Tessalonicenses também é uma tradição ensinada, lembra disso, tradição é ensinamento que passa de geração em geração. Essa tradição aqui em 1 Coríntios é uma tradição que foi estabelecida conforme a palavra do Senhor. Eles estudaram e passaram esse ensinamento para ele, e de geração em geração nós temos até hoje a palavra de Deus conosco. Só que a de Marcos é uma tradição, que vocês lembram qual é a tradição? Foi ensinada por anciões, eles seguiam as tradições conforme os anciãos estabeleceram para eles. Então a gente tem que entender o seguinte: a tradição ela é importante, mas desde que não seja superior à palavra de Deus. Quando ela tenta ultrapassar a supremacia da palavra de Deus, ela tem que ser rejeitada e deixada de lado, porque acima da tradição, a palavra de Deus está acima da tradição. Agora, o que fazemos como igreja que pode ser rotulada como tradição? Porque é importante distinguir tradição de ensinamento bíblico. A gente tem que analisar sempre o seguinte: tradição é algo estabelecido por homens. Os homens pensaram, disseram é assim e pronto. Não tiveram embasamento bíblico. Ensinamento bíblico é uma tradição também, porque tradição é um ensinamento passado de geração, só que é baseado e fundamentado na palavra de Deus. Então a gente tem que colocar isso em mente. Precisamos não dar ouvido às tradições que vá contra os princípios de Deus e observar a palavra de Deus, tudo conforme a lei de Jesus estabeleceu e deixou todo esse ensinamento para cada um de nós. Que você possa ter isso em mente, guardar em seu coração que a palavra de Deus ela está acima de tudo e ela é uma arma poderosa para transformar a sua vida. Oremos conosco agora
Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem, que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco nesse momento. Pedimos que a Tua mão poderosa esteja sobre nós e que possamos observar a Tua palavra acima de tudo. No nome de Jesus, amém e glória a Deus.